Hey, hello guys, how are you? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, então welcome, ok? Nessa vídeo de aula de hoje nós estaremos aprendendo o conteúdo da seção Grammar File, lá na parte do Grammar Book, tá? No livro de gramática, né? Então lá na página 29, então page 29, então page 29. E aí esse conteúdo que a gente vai estar aprendendo hoje é referente a lição 24, então Book 1, Lesson 24, então livro 1, lição 24. No caso, você queira estar acompanhando esse vídeo junto com o seu material, essas são as informações, ok? E aí a gente vai estar aprendendo hoje sobre o must. Então o must, ele significa dever, tá? Então dever. Então antes que eu explico mais sobre ele, como é que ele funciona em uma pergunta, na afirmativa, na negativa, é importante eu deixar bem claro que este must, ele tem vários contextos, tá? Hoje a gente vai aprender apenas dois desses contextos, tá? Porque existem, por exemplo, para obrigação, para proibição, para um conselho e também para uma dedução. A gente hoje apenas vai aprender hoje sobre obrigação e proibição, tá? Somente esses dois. O restante a gente vai ver conforme o curso, tá? Então conforme o tempo, beleza? Então must significa dever, tá? O primeiro que a gente vai ver no contexto é obrigação, tá? Mas antes disso, a gente tem uma estrutura, tá? Então uma estrutura numa frase na afirmativa, então eu tenho sujeito, depois eu tenho must, depois eu tenho verbo. Então, subject plus must plus a verb, tá? Então, por exemplo, I must sleep more. I must sleep more. Então, eu devo dormir mais. Então, eu tenho aqui o sujeito, I, tá? Must, que é dever, tá? Então, nesse caso, a conjugação é devo. Então, eu devo, tá? E sleep significa dormir. Então, I must sleep more. Então, faz de conta que o meu médico me disse, ó, você tem que dormir mais, porque senão você não vai conseguir acompanhar a rotina diária, né? Então, é uma obrigação, eu tenho que dormir mais para cuidar melhor da minha saúde. Então, I must sleep more. Então, tenho que dormir. Aqui, então, uma obrigação. Um outro exemplo, ó. He must say the truth. He must say the truth. Então, ele deve dizer a verdade, tá? Então, aqui tem o he, ele, sujeito, mais depois o must. Em seguida, eu tenho o verbo say, então dizer. E no final, eu tenho o restante da frase, então o complemento, tá? Então, he must say the truth. Então, ele deve dizer a verdade. Então, faz de conta que os pais dele deram uma ordem para ele, ó. Então, você tem que dizer a verdade. Então, é uma obrigação. Então, o filho deles, né, dos pais, não pode mentir para eles. Então, ele tem que dizer a verdade, ou seja, é uma obrigação, tá? Então, nesses dois exemplos, a gente viu que esse must significa dever, tá? Mas no sentido de obrigação, que a pessoa tem que fazer aquilo, tá? É uma necessidade, ok? Agora a gente vai ver como é que o must funciona numa frase na negativa. Então, é basicamente quase a mesma coisa. Então, eu tenho o sujeito, em seguida eu tenho o mustn't, tá? Esse mustn't é a junção entre o must mais not, tá? Então, quando eu junto esses dois na forma contraída, ele fica mustn't. Não tem como eu falar mustn't, tá? É muito difícil, tá? A garganta fazer esse som. Então eu falo mustn't, que é must e o not. Então juntando os dois, a gente tem um mustn't, tá? Então sujeito, mais o mustn't, mais o verbo. For example, you mustn't smoke here. You mustn't smoke here. Então você não deve fumar aqui. Ou seja, aqui a gente tem uma proibição, tá? Então lá nas frases afirmativas a gente tinha como obrigação, tem que fazer aquilo. Agora a gente tem em frase não negativa no sentido de proibir.
ou seja, uma proibição, tá? Então eu tenho aqui o sujeito, you, tá? Depois mustn't, que é a junção entre o must mais o not juntos. E por último tem aqui o smoke. Smoke é fumar. Então you mustn't smoke here. Então você não deve fumar aqui. Então por isso que a gente tem essa placa aqui. Proibido, ok? Next. Então próximo. You mustn't lie to me. You mustn't lie to me. Então você não deve mentir para mim. Então como a gente viu lá na frase afirmativa, que he must say the truth, então ele deve dizer a verdade, né? Ou seja, por exemplo, para os pais dele, aqui está falando, you mustn't lie to me, então você não deve mentir para mim, tá? Então é proibido, você tem que dizer sempre a verdade, tá? Então essa frase tem um sentido de proibição, tá? De proibir. Então nas frases afirmativas a gente tem um sentido de obrigação, de fazer algo, tá? Agora nas frases negativas nós temos o sentido de proibição, ok? Agora a gente vai ver como é que funciona esse must em perguntas, tá? Nas frases interrogativas. Então basicamente, tá? A estrutura é basicamente parecido com os outros tempos verbais, tá? Então eu tenho aqui o must, ele é o primeiro, tá? Como sempre, como os outros tempos verbais. Depois do must eu tenho o sujeito, o subject, e em seguida eu tenho o verbo, tá? Então a verb, então must plus a subject plus a verb, ok? For example, must you go to the doctor again? Must you go to the doctor again? Então a frase está falando, você deve ir ao médico de novo? Então você deve ir ao médico de novo. Então must é a primeira coisa que eu tenho aqui. Em seguida eu tenho o sujeito, que nesse caso you, tá? E depois eu tenho um verbo, que nesse caso é o go. Must you go to the doctor again? Então você deve ir ao médico de novo, novamente. E como é que você responderia essa frase na afirmativa? Como a gente viu lá no slide anterior, tá? Então tenta fazer rapidinho aí. Conseguiu? Então vamos, tá, verificar. Então a gente tem aqui, ó, for example, yes, I must go to the doctor again. Então sim, eu devo ir ao médico novamente, tá? Então tem, como a gente viu lá no slide anterior, eu tenho aqui o sujeito I, depois o must, ok? Depois do must eu tenho o verbo go. Então, I must go to the doctor again. Então, se você diz I must go to the doctor again, você acertou. Então, parabéns. Então, good job. Então, bom trabalho. Em seguida, tá, a gente tem uma frase na negativa. Então, a gente pode responder ou na afirmativa ou na negativa. Então, for example, must you go to the doctor again? No, I mustn't go to the doctor again. I mustn't go to the doctor again. Então lembrando que esse mustn't é a junção entre o must mais o not. Eu falo mustn't, tá? É como se fosse a letra T aqui, ó, ela desaparece. Então fica só mustn't, tá? Então eu não devo ir ao médico de novo, ou seja, novamente, tá? Então a primeira resposta a gente tem na afirmativa e a segunda na negativa, ok? Então mais uma pergunta aqui diferente, ó. What must I do now? Então, what must I do now? Então, o que significa esse what mesmo? O que, qual ou quais? Nesse contexto, nessa pergunta, esse what significa o que? Ou seja, uma coisa geral, né? Então, what must I do now? Então, o que eu devo fazer agora? Ou seja, obrigação, nesse sentido, tá? Então, ó, eu tenho aqui a WH question, what. Em seguida, eu tenho o must, que significa dever. Depois o I, sujeito. Depois o verbo, como a gente viu nessa estrutura aqui. Então, what must I do now? Aqui eu coloquei um exemplo, tá? I must do my homework.
Então eu devo fazer minha tarefa. Então o professor disse lá que a tarefa vale nota. Então I must do my homework. Então é obrigatório, tá? Então a gente viu nessa aula que o must ele tem dois contextos, tá? Como a gente viu nessa lição. Então o primeiro contexto que a gente viu é de obrigação, que você tem que fazer aquilo, tá? E no segundo contexto a gente viu de proibição. Então obrigação na afirmativa e proibição na negativa, né? E aí, tá? Must significa dever. Então eu tenho lá na frase afirmativa, eu tenho sujeito, depois o must, depois o verbo. E nas frases negativas, eu tenho sujeito, depois o mustn't. Então mustn't é a junção entre must ou not, então eu posso falar mustn't ou must not, tá? Fica ao critério de você. E depois disso eu tenho o verbo go, tá? Então lembrando que o must ele tem outros contextos, como eu tinha falado. Então, por exemplo, para dar um conselho e também para fazer uma dedução, tá? Então isso a gente vai ver conforme o tempo, como é que funciona dentro desses contextos, ok? Então pessoal, muito obrigado pela participação de vocês novamente. Então, thank you so much, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ficar atento com as atividades, tá? E também de participar das nossas aulas ao vivo, beleza? Então, bye bye, see you!